Derivadas parciais. Antes de falar de derivadas parciais, eu preciso ver se está claro a ideia de derivada para você. O que é derivada? Geralmente o conceito de derivada é introduzido no ensino superior dentro do contexto gráfico. Eu vou ilustrar aqui, vamos lembrar rapidamente e vamos generalizar essa ideia. Tá? Então, por exemplo, dado uma função qualquer com duas variáveis, com uma variável só, aliás, então aqui eu tenho uma função que passa pelo ponto x0. Ora, existe uma reta que passa nesse ponto x0 e em um outro ponto qualquer. Vou chamar aqui de um ponto x, um ponto que eu vou movê-lo daqui a pouco, um ponto flutuante. Ora, existe uma reta que passa nesses dois pontos. Está representado aqui, ó. Tá bom? Então, no ponto x0, eu tenho uma reta que passa nesse ponto, e no ponto x qualquer também tem uma reta. Logo, existe a imagem no ponto x0, e também existe aqui a imagem do ponto x qualquer. Tá? Então, essa reta aqui tem um coeficiente angular. E o coeficiente angular dessa reta secante ao gráfico da função f de x é o famoso ΔY sobre ΔX. Né? É a diferença entre as imagens dividido pela diferença entre o x. Então o coeficiente angular dessa reta é conhecido. Então eu sei calcular o coeficiente angular de uma reta secante, de uma reta que passa em dois pontos quaisquer em comum ali com uma função. Ora, mas se eu fizer esse ponto, esse valor de x, se aproximar do ponto x0, essa reta que é reta secante vai tender à reta tangente. Então eu vou ter uma reta aqui tangente ao gráfico. Não é isso? Isso aí. Vou caprichar aqui. Então aqui eu tenho uma reta em vermelho, é uma reta secante. Ora, o coeficiente angular dessa reta é o mesmo coeficiente, a expressão do mesmo coeficiente angular da reta secante, porém fazendo o x tender ao ponto x0. Então, se eu fizer esse x aqui se aproximar do ponto x0, a reta que é secante tende a ser a reta tangente. E a reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente é dado por essa expressão aqui. Deixa eu melhorar aqui a notação. Então, isso aí é a derivada. Então, a derivada, nesse contexto, é apresentada como o coeficiente angular da reta tangente. E, didaticamente, isso é muito utilizado, né? Muitas vezes, a gente vê professores que introduzem esse tema de derivada nesse conceito gráfico. Então, aqui temos a notação, por exemplo, f' indicando a derivada da função no ponto x0 é o limite do coeficiente angular da reta secante, fazendo x se aproximar do x0. Tá? É claro que você pode fazer uma troca de variável, muitos autores, né, fazem isso. Vou trocar isso aqui por h. Vou pegar x menos x0 igual a h. Com isso o problema fica assim, ó. Fica limite, problema equivalente. Com f, x nada mais é do que o x0 mais h menos f de x0 dividido por h, quando h tende a zero. Então, outra forma de apresentar a derivada. Então, a definição de derivada é apresentada usando o limite. Horas em termos de x, horas em termos de h, que são as definições equivalentes. Ou simplesmente a interpretação gráfica. A derivada é a inclinação da reta tangente. Tá? Aqui tenho duas observações. A primeira observação para a gente lembrar. É claro, eu poderia começar esse tópico falando de, por exemplo, aqui, se eu tomar no lugar do x o tempo, aqui eu tenho a variação do tempo. E f aqui for o modelo do espaço percorrido nesse tempo, eu tenho a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então eu tenho a velocidade média. Então eu tenho aqui uma expressão que é equivalente à expressão da velocidade média. E se eu fizer o instante final, se aproximar do instante inicial, eu tenho uma velocidade instantânea. Então eu posso sim definir
derivada como velocidade instantânea, da mesma forma que eu defino derivada como inclinação da reta tangente. Seria uma outra forma de introduzir esse tema. Ou um termo qualquer. Eu tenho aqui uma taxa instantânea, uma taxa de variação. Tá? Então, um termo genérico para derivada é taxa de variação. Então, qualquer artigo, texto, livro, exercício, que se você vê lá, inclinação da reta tangente, matematicamente falando, é derivada. A velocidade instantânea. Calcule a velocidade instantânea. Calcule a derivada. Calcule a taxa de variação. Calcule a derivada. Então, isso é derivada. Tá bom? Então, derivada é a inclinação da reta tangente dentro dessa interpretação gráfica. Uma outra observação aqui é o conceito de reta tangente. Tá? Reta tangente é uma reta, né, ser tangente ou não é um conceito pontual, e uma reta tangente ao gráfico, quando na vizinhança daquele ponto, eu tenho um gráfico qualquer. Nesse ponto aqui, eu tenho uma reta tangente. Por que nesse ponto a reta é tangente? Porque nesse ponto aqui, na vizinhança desse ponto, a reta se confunde com o gráfico. É isso que caracteriza uma reta tangente. Tá? Por exemplo, uma reta, uma função afim, tem reta tangente. E a reta tangente aqui é uma reta que coincide com ela. Tem infinitos pontos em comum. Tá? Então a reta tangente não é aquela reta que toca só um ponto, como eu já escuto falar, né, várias vezes. Por exemplo, uma reta tangente a outra reta tem infinitos pontos em comum. Mas é uma reta que na vizinhança do ponto o gráfico se confunde com o gráfico da função. Tá? Por exemplo, a função modular, o famoso Vzinho. Nesse ponto aqui, muitos vão falar assim, nesse ponto aqui tem várias retas tangentes. Não, na verdade, nesse ponto aqui não há nenhuma reta tangente. Existem várias retas que tocam em um ponto, mas se você olhar aqui na vizinhança do ponto, nenhuma dessas retas se confunde com o gráfico. Então, quando você tem uma quina, naquela quina não existe reta tangente. Tá? A reta tangente ela é uma aproximação linear do gráfico na vizinhança do ponto. Ela se confunde com o gráfico. Quando eu tenho quina assim, nenhuma reta é uma que toca aquele ponto aqui da função modular, por exemplo, é uma boa aproximação. Então, reta tangente é aquela reta que se confunde com o gráfico na vizinhança do ponto de tangência. Tá? Lembra bem dessa interpretação, esteja bem claro para você essa ideia. E nesse contexto gráfico aqui, a reta tangente é a inclinação, a derivada é a inclinação da reta tangente. Tá? Bom, e se tratando com funções com duas variáveis, a definição é bem parecida. Tá? Por exemplo, eu tenho uma função f de x com duas variáveis. Graficamente, nós já vimos que o gráfico de uma função com duas variáveis não é mais uma linha. Agora nós temos uma superfície. Tá? Então, só para ilustrar aqui, ó, rapidamente. Tem uma superfície. Vou fazer aqui o balãozinho. O balãozinho ficou feio. Aqui um balãozinho. Nesse ponto aqui, tem reta tangente? Eu posso falar que nesse ponto tem infinitas retas que se confundem com o gráfico. Tá? Todas elas têm uma coisa em comum. Elas estão no mesmo plano. Agora eu começo a ter noção de ideia do plano tangente, que a gente vai tratar mais adiante. Tá? Então, da mesma forma que a reta tangente se confunde com o gráfico na vizinhança de um ponto, o plano tangente também se confunde com o gráfico de uma superfície na vizinhança do ponto. Mas aqui existem infinitas retas que estão no mesmo plano e todas essas retas são tangentes ao gráfico nesse ponto. Porém, tem uma reta aqui que só varia na direção de x. Por exemplo, imagine que tem uma reta aqui, que a projeção dela lá no chão, tá, só varia na direção de x. Eu consigo achar a inclinação dessa reta, que é a derivada de f. Aqui eu não vou usar o linha, vou colocar um xzinho subscrito, tá, porque eu também tenho uma derivada com relação a y. Então, f' agora perde um pouco de a aplicação, porque a linha não se refere à variável em questão. Então, se eu quero derivar com relação a x, uma das notações é deixar esse x subscrito. Então, a derivada com relação a x dessa função, nesse ponto aqui, que é um ponto fixo,
Tá? Vou chamar aqui o ponto x0, y0, é dado por um limite. Quando o x tende a x0 e o y não tende a y0, o y é. Então, calcular a derivada com relação a x é fixar o y e derivar só a função em relação a x. Tá? E a definição é similar ao que nós já tínhamos visto antes. Então, aqui o x está variando e o y é uma constante. Aqui eu tenho um ponto conhecido e aqui é a variação do x. Então, essa aqui é a derivada parcial com relação a x pela definição. Tá? E, de forma similar, nós temos a derivada parcial com relação a y. Também é um limite, onde você fixa o x e varia só o y. Só o y que está variando. Então aqui o x é fixo, conhecido, e o y que vai variar. Aqui é um ponto conhecido, e aqui é o ΔY. Então se for para calcular a derivada pela definição, você pode usar uma relação como essa aqui. Ou outra similar, né, fazendo as devidas trocas de variáveis. Mas isso você pode ver lá no nosso texto base, as outras possibilidades. Então, derivar com relação a x é calcular a inclinação de uma dessas retas tangentes. É calcular a inclinação da reta tangente, aquela reta que varia só na direção de x. E derivar parcialmente com relação a y é calcular a inclinação de outra reta tangente, né, nesse universo aqui de infinitas retas tangentes. Uma reta que a projeção dela lá no chão só varia na direção de y. Okay? Então essa é a definição de derivada, mas se na prática, no dia a dia, a gente pode derivar diretamente, só tomando a devida consideração. Na hora que derivar com relação a x, só x que é variável. O y você faz de conta que é constante. Na hora que é para derivar com relação a y, só y que é variável. O x você toma como constante. Então na prática, a gente tem essa abordagem. E vamos usar aqui a definição de derivada só mesmo em alguns casos pontuais. Tá bom? Uma observação antes de a gente ir para um exemplo é a notação. Então aqui eu já adiantei um pouquinho. Uma notação bem simples para se referir às derivadas parciais com relação a x ou y é deixar aqui o x subscrito ou o y subscrito. Tá? Ou simplesmente f de x, f de y. Ou posso usar uma notação mais formal. Antes, a gente usava o df dx. Então, mas o d a gente só usa agora, a partir de agora, para se referir a derivadas de funções com apenas uma variável. Se a minha função tem duas ou mais variáveis, a gente vai usar esse d mais chique, que é o derond. Tá? Então, derond f, derond x, já está subentendido que a função f tem várias variáveis. E no momento eu vou derivar apenas com relação a x. Só x que é variável para mim nesse momento. As demais eu trato como constante. Tá bom? Então tem essa variação. Então, porque posso usar o derond, posso usar derond f, derond z, ou um f com umzinho subscrito. Então quer dizer que você vai derivar com relação à primeira variável, ou um d maiúsculo com umzinho subscrito, ou um d maiúsculo com um dx com um xzinho subscrito. Então várias notações equivalentes. Tá? Mas se refere à mesma ideia. A derivada parcial de f com relação à primeira variável. Tá? Claro, se a minha função tem duas variáveis, eu posso derivar ela com relação a x, ou posso derivar ela com relação a y. Tá? Se a minha função tem três variáveis, ela vai ter três derivadas parciais. Eu posso derivar ela com relação a x, posso derivar ela com relação a y, ou posso derivar ela com relação a z. Se a minha função tem n variáveis, ela vai possuir n derivadas parciais. Derivada parcial com relação a x1, derivada parcial com relação a x2, a x3, até chegar a derivada parcial com relação a xn. Tá bom? Então vamos para um exemplo para ilustrar esse conceito, né, de derivadas parciais. Veja aqui, ó, temos uma função com duas variáveis. Então ela admite duas derivadas parciais. Eu posso derivar ela com relação a x, ou posso derivar ela com relação a y. Por exemplo, vamos calcular aqui a derivada parcial com relação a x. Na prática, tá? Você vai olhar para a expressão
e vai tomar só x como variável. Então, quanto que é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Quanto que é a derivada de x ao quadrado? Só x ao quadrado que é a minha função. O y ao cubo é uma constante. Tá? Então, eu vou repetir a constante vezes e vou derivar só a função. Estou aqui aplicando aquela propriedade. Quando você tem uma constante vezes uma função, você repete a constante e se preocupa só com a derivada da função. Tá? Foi isso que eu fiz aqui nessa segunda parcela. Eu repeti a parte constante, que para mim y ao cubo é uma constante, me preocupei só com a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Eu acabei de corrigir aqui. Tá, e a última parcela? Não tem x, só tem y, que para mim é constante. E a derivada constante é zero. Então está feito o cálculo da derivada parcial com relação a x. De forma similar, a derivada parcial com relação a y dessa função aqui. Vou derivar a primeira parcela com relação a y, não tem y, trato como constante. Derivada constante é zero. Derivada da segunda parcela com relação a y. Agora eu repito a constante, que está multiplicando a função. Vou me preocupar só com a derivada de x ao cubo, que é 3y ao quadrado. Derivada de y ao cubo, que é 3y ao quadrado, menos a derivada de 2y ao quadrado, que é 4y. Então está aí a derivada parcial com relação a y. Derivada genérica. Percebe que as derivadas parciais também são funções com duas variáveis. Tá? Bom, mas o problema está pedindo para calcular a derivada parcial com relação a x, não a genérica, mas a pontual, no ponto 2,1. Olha, se você já calculou a genérica, então é só substituir o x por 2, no caso aqui 4, vezes 3, 12. Sim? Substituo aqui, ó, x por 2, vezes 2, 4. O y é 1. Aqui eu tenho 16. Tá? Da mesma forma, calcular a derivada parcial com relação a y no ponto 2,1. Uma vez que eu já tenho a derivada parcial genérica, então é só substituir o x por 2 e o y por 1. Aqui eu tenho 4 vezes 3, 12. Aqui é 4. Temos aqui 8. Ok? Então tá aí, ó. A praticidade, né, de se calcular as derivadas parciais genéricas e as pontuais. Ok? Bom, mas qual é o significado desse 16? Você pode ter interpretação gráfica. Uma função com duas variáveis, é uma superfície qualquer. Nesse ponto aqui, relacionado ao ponto 2,1, né, o ponto quando x é 2 e o y é 1, o z tem lá o seu valor. Então você tem um ponto definido. Nesse ponto tem várias retas tangentes, mas tem uma reta que só varia na direção de x. Qual é a inclinação dessa reta? 16. E qual é a inclinação da reta que só varia na direção de y? É 8. Então essa é a interpretação gráfica desse 16 e desse 8. Ou eu posso tomar uma interpretação genérica, que vale não só para derivadas parciais de funções com duas variáveis, mas também para 3 ou mais. Isso aqui é a minha taxa de variação. Então, considerando essa função original, deixa eu destacar ela aqui, considerando essa função original, considerando o ponto inicial 2,1, se eu mantiver y constante e modificar só a variável x, para cada uma unidade que eu incremente em x, eu vou ter um aumento aqui de 16 unidades na função original. Tá? Então, na minha função original, ela tem uma imagem inicial no ponto 2,1. Se eu fixar o x e mudar só o y, se eu puder, né, intervir dessa maneira, controlar, eu não mexer no x, eu só mexer no y, para cada uma unidade que eu aumento no y, eu vou ter um incremento na minha função de 8 unidades. Então, se a minha função aqui é um modelo, por exemplo, é o modelo de um lucro da minha empresa, que depende só de duas variáveis. Se eu puder controlar essas variáveis e alterar só o x, mantendo o y constante, para cada unidade que eu aumente em x, eu vou ter um incremento de 16 na função. E com relação a y, se eu mantiver o x constante e modificar só o y, para cada uma unidade que eu aumento no y,
eu vou ter um incremento de 8 na minha função. Tá? Essa é a interpretação com relação à taxa de variação, que serve para você aplicar não só sobre funções com 2, mas 3 ou mais variáveis. Tá bom, gente? Então tá aí a ideia de derivadas parciais. O que vai além disso agora é a ideia de derivadas de ordem superior, que também não é um conceito novo. Você já viu tudo isso quando você estudou funções com uma variável. Agora estamos revendo esses conceitos e generalizando para funções com 2, 3 ou mais variáveis. Então o que tem de novo agora em se tratar de ordem superior? Você sabe que derivada de ordem superior é a derivada da derivada. Tá? São duas as novidades. A primeira é a quantidade de derivadas. Observa, se a sua função tem duas variáveis, ela possui duas derivadas de primeira ordem. Tá? Uma com relação a x e a outra com relação a y. Mas, por sua vez, essas funções também são funções com duas variáveis. Então, se você for derivar de novo, você pode pegar essa que derivou com relação a x e derivar com relação a x, ou pode pegar essa que você derivou com relação a x e derivar com relação a y. Da mesma forma, você pode pegar a função que você derivou com relação a y e derivar depois com relação a x, ou pegar ela que você a princípio derivou com relação a y e derivar com relação a y de novo. Observa, uma função com duas variáveis tem duas derivadas de primeira ordem e terá 4 derivadas de segunda ordem, depois 8 derivadas de terceira ordem, e assim vai crescendo exponencialmente. Se fosse uma função com 3 variáveis, ela tem 3 derivadas de primeira ordem, 9 de segunda ordem, 27 de terceira ordem, e assim por diante. Vai crescendo, a quantidade de derivados de ordem superior, né, vai crescendo exponencialmente. Tá bom? Então essa é a primeira observação. A quantidade de expressões que se referem às derivadas de ordem superior. E a segunda é com relação à notação. Quando eu escrevo assim, derivada de f com relação a x, entre parênteses, depois y, eu derivo primeiro com relação a x e o resultado eu derivo com relação a y. Mas eu posso omitir os parênteses e escrever simplesmente assim. É uma notação usual, tá? Na qual você lê nessa direção e nesse sentido. Então, quando você vê uma notação como essa, bem simples, x e y subscrito é a derivada de f de segunda ordem. Primeiro com relação a x, depois com relação a y. Porém, se eu escrever isso aqui com aquela notação mais formal, usando o derond, fica assim, ó, derond f, derond x, primeiro, o resultado, derond y. Então a notação aqui, usando o derond, é uma notação formal, fica um pouco mais pesada. Se eu posso sintetizar um pouco, escrevendo assim, ó, derond ao quadrado, f, derond y, derond x. Se você encontrar uma expressão como essa, observa que a forma correta de você derivar aqui é nessa direção e nesse sentido. Se você colocar os parênteses, não há dúvida. Você vê aqui que primeiro é com relação a x e depois com relação a y. Tá? Mas se não, basta você lembrar que a ordem que se lê e que se aplica a derivadas é nesse sentido, né, oposto. Então, diferente dessa notação mais simples, que é da esquerda para a direita, a leitura aqui é da direita para a esquerda. Tá bom? Então, essa é a segunda observação. É claro, existe um teorema que fala o seguinte, está lá no nosso texto base. Se essas funções forem contínuas, isso no final das contas, isso não vai ter diferença. Tá? Se a minha função é contínua, a gente fala assim, se as minhas funções, a original, as derivadas de primeira e derivadas de segunda, são todas contínuas, a gente fala que elas são de classe C2, né, elas têm derivadas de segunda ordem, todas são contínuas, não importa a ordem que você derivar, a função resultante é a mesma. Tá? Mas se ela não for contínua, eu não posso garantir esse resultado. Tá bom? Vamos fazer um exemplo. Olha aqui, ó. Determina as derivadas parciais de segunda ordem. Então, uma função com duas variáveis vai ter 4 derivadas de segunda ordem. Nós já calculamos essa aqui agora há pouco. A derivada parcial com relação a x. E vimos que é 3x ao quadrado mais 2x y ao cubo. E já calculamos a derivada parcial com relação a y. Encontramos 3x
x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4y. Tá? Agora há pouco fizemos essa aqui, cadê? Ó, 3x2, 2xy ao cubo. Tá aqui, ó. 3x2, 2y, 2xy ao cubo. E 3x2, y2 menos 4y. Tá aqui, nós já tínhamos calculado ela. Bom, agora eu posso pegar essa que eu derivei com relação a x e derivar com relação a x de novo. Exatamente essa aqui. Tá? Derivada com relação a x, eu tenho 6x mais 2y ao cubo. É uma derivada de segunda ordem. Ou posso pegar ela que eu derivei com relação a x, essa aqui, e derivar agora com relação a y. Ora, a primeira parcela é uma constante, derivada é zero. A minha atenção, então, está na segunda parcela. Derivada com relação a y vai dar 6xy ao quadrado. Tá? Da mesma forma, eu posso pegar essa função aqui que eu derivei com relação a y e derivar com relação a x. Observe que eu vou derivar só a primeira parcela. Eu tenho 6xy ao quadrado. A segunda parcela só tem y, eu trato como constante. A derivada é zero. E também posso pegar essa função que eu derivei com relação a y e derivar com relação a y novamente. Teremos 6x ao quadrado y menos 4. Tá? Então está aqui as 4 derivadas de segunda ordem. As 2 derivadas de primeira ordem e a função original, que era uma função com uma variável só. Ok? Então façam os exercícios que eu marquei lá na sala virtual. Qualquer dúvida, posta lá no grupo ou anote aí para o nosso próximo encontro. Até lá, gente. Tchau, tchau.